Agora é a hora que eu vou aqui e não consigo compartilhar meu vídeo, é isso? É isso mesmo? Nossa, mudou tudo aqui. Eu já tenho carpetinha. Não, sinceramente. Posso continuar com a tela baby chá? Pode. Ué, como é que eu convido as pessoas? Filtro tem um monte de filtro. Filtro tem um monte. E aí, galeras? Se vocês estiverem me assistindo, por favor, compartilhem esse vídeo. Elmer, pede pra Fernanda compartilhar no Magia do Caos, por favor. Ou se algum moderador do Magia do Caos estiver me assistindo. Parece que tem 4 pessoas. Quando eu vejo aqui, não tem ninguém. Tem como ver as horas aí? Quer que eu vá lá? Não. É só ver quando der 8h30 pra eu começar a falar as coisas de verdade. Olá, Douglas Carvalho. Eu tentei marcar a Lola, não consigo marcar o Alan. Se puder pedir pra ele compartilhar lá, agradeço. Boa noite, Camila. Eu botei aqui um monte de amuletos, já que eu vou falar de amuletos. Na verdade, eu não uso isso aqui de verdade não, tá? Só... Olá, Thalita. E mais 14 pessoas que estão aqui. Quer que eu te avise quando você converte? Você pode saber que horas são, por favor? Porque aí eu vejo se eu já começo. Oi, Gabriel. Faltam 13 minutos ainda. 12 agora. Obrigado, Camila. Eu comecei um pouco antes porque eu ia deixar as coisas aqui pra ir compartilhando a live, mas eu percebi que eu talvez não consiga fazer isso. Mas, verdade, eu posso ir lá no outro computador. Já volto. Oi, Hendrio. Só pessoa com cara de bruxa, adorei. Vou deixar ali. Tchau. Esqueci que eu posso compartilhar por aqui.
Olá, gente, novamente. Lola, o tema hoje são amuletos e talismãs. Olá, Furnace. Oi, Anderson. Eu sempre começo um pouco antes, porque se dá merda, eu sei que vai dar nos 10 primeiros minutos, então eu já resolvo e tento. Oi, Jairo. Então, a gente tem alguns cursos que são iniciativas individuais do pessoal da Chaus. Por exemplo, a Fernanda, ela dá uns cursos em São Paulo, às vezes, a gente até compartilha pela página, mas a gente ainda não tem esse modelo de curso montado, não. A gente está pensando em montar mais para o futuro. Parou, voltou? Imagino que tenha voltado. Acho que eu tenho que desligar o computador que está pegando muita internet, porque é um bem escasso. Esse aqui é o meu amuleto, gente. Ele tem 6 quilos, tá? E ele é bem gordo, como vocês podem ver. E um pouco cheio de não me toques. Obrigado, Lorena. Eu sou muito lindo mesmo. Tô brincando, eu sei que vocês estão falando do gato. Itmalia. Acho que já está dando 8h30. Com isso eu posso começar sem o Alan me bater depois. Porque ele falou que só ia poder entrar 8h30. Enfim. Os comentários de vocês estão chegando um pouco atrasados. Mas deixem claro se estão falando do gato ou de mim, porque às vezes eu não vou entender. Não é mesmo? Tá um pouco baixo? Ih! É, eu vou segurar aqui que eu prefiro mesmo, então. Eu botei tanto amuleto aqui que eu acho que eu vou ficar todo enrolado, mas a gente tem que manter o tema da live. Sim, esse gato é muito gordo. Eu acho que ele tem que começar a fazer crossfit, alguma coisa assim. Tem os outros que são menorzinhos. Enfim. Vem, Chloe. Vem. Não vou te apertar, não. Mas eu sou um péssimo mentiroso. Vou te apertar até o fim. É isso, gente. Eu vou ficar 6 minutos aqui com o gato até começar a live de verdade. A porta tá aberta.
Vai começar agora, na verdade. Você tem mais algum amuleto que eu possa botar aqui? Doida. Então, gente, é isso. Vai começar agora. Desliga a internet, por favor, se estiver no Wi-Fi, porque... Obrigado, senhor. Ah, o gato me adora. Ele só tem um problema de confiança, porque ele sabe que eu mordo ele. Então, gente, começando aqui. Primeiramente, gostaria de dizer que Fernanda ia fazer essa live, teríamos um convidado especial. Contratamos anões, contratamos 2 elefantes, 3 dançarinas que iam subir nos elefantes e fazer um belo amuleto, mas a nossa verba não deu para pagar tudo isso, e aí eu tô fazendo aqui mesmo. Essa é a explicação de tudo que foi feito propaganda e que não aconteceu. E não, eu não uso esse tipo de coisa como amuleto, não dessa forma. Mas pode ser usado, a gente não tem preconceito nenhum com isso. Até porque a gente é super fã da magia do caos, não é mesmo? Então, hoje eu vou falar sobre amuletos e talismãs numa num modelo um pouco mais... Oi, conexão de rede fraca? Tá fora do ar aí pra vocês? Acabou a internet? Tinha saído do ar, gente. Acho que desligaram a internet pra fazer manutenção aqui no prédio, porque não querem que eu faça essa live. Mas, enfim, a gente não vai deitar pra pessoas que não querem. Oi, Matheus. Matheus, a melhor amiga pó-cultista. Pô, tinha uma anã dançarina de graça, cara. Pô, Bruna, na próxima a gente vai falar sobre anões na magia. Mentira. Então, gente, voltando aqui, que a internet voltou e estabilizou. Hoje eu vou falar sobre amuletos e talismãs, só que num paradigma um pouco mais diferente do que geralmente se fala. Geralmente as pessoas falam disso em magia natural, e às vezes as pessoas falam sobre talismãs e amuletos em algumas vertentes específicas. Eu vou falar de um ponto de vista que tem um pouco mais de tempo e de profundidade até, por ter sido tratado em várias dinastias egípcias. Tá no 3G. Que é a visão egípcia de... Alan chegou, tinha que falar de Egito, né? A visão egípcia de amuletos e talismãs. Esse livro aqui é maravilhoso, inclusive. É Cosmologia Egípcia, o Universo Animado. E ele é maravilhoso porque ele é escrito por um egípcio. E ele vai falando quais são as diferenças entre tudo que os egiptólogos dizem sobre as teorias de criação de mundo, a cosmologia egípcia, e o que os próprios egípcios dizem. Então, eles têm esse conhecimento ainda lá, embora um pouco afetado pelo Islã, que a maioria dos egípcios hoje segue o Islã. Eles ainda têm um pouco desse conhecimento enraizado lá, e eles têm uma cosmogonia própria e uma cosmologia própria, que eles chamam aqui de cosmologia egípcia. Essa cosmologia, ela explica de uma forma bem específica o uso de amuletos e de estátuas, que eram muito realizados pelos egípcios. Então, começando a indicação de livros aqui, Cosmologia Egípcia, eu vou deixar aqui embaixo depois a lista de livros para vocês poderem ver. Nós temos também muitas indicações de como fazer talismãs e amuletos aqui na Clavícula de Salomão, que é vendido pela Penumbra também, embora seja da editora Chave.
ela indica como fazer, mas pelo viés da magia salomônica, esses talismãs. Temos também o livro de São Cipriano. Se vocês quiserem uns talismãs um pouco mais estranhos e específicos, assim, com os ingredientes um pouco asquerosos mesmo, o livro de São Cipriano é bom, embora você tenha que buscar toda a explicação por trás, porque ele só dá a receita de forma simples e acabou. Temos também dois livros que, na verdade, servem como um mini curso de magia nas suas vertentes específicas e que falam de talismãs, que são o Livro das Sombras, do Scott Cunningham, e Magia Prática, o Caminho do Adepto, do Bardon. O Bardon, inclusive, ele fala de condensadores fluídicos, que são misturas que servem para você pegar coisas que estão soltas por aí no astral e condensar para você visualizar de forma visual mesmo e como se fosse física, segundo ele. Aqui o Anderson Sobral está falando que tem um livro ótimo chamado A Franga Preta, The Black Pullet. Não lembro, mas eu tenho ele em inglês só. Ele também fala de talismãs, mas aí a gente chega numa questão, que os livros que falam de talismãs geralmente não explicam a teoria, eles vão direto para a receita. Então é bom voltar um pouco atrás para entender essa teoria de funcionamento, e aí a gente pode desenvolver nossas próprias receitas, né? Temos aqui também a Bíblia das Bruxas, que ele fala inclusive de talismãs e de rituais para cada momento do ano, dentro do paradigma que eles usam, mas eles falam algumas receitas um pouco mais diretas para certas finalidades. Temos Mistérios Nórdicos, da Mirella Faur. Ela fala de talismãs rúnicos e mais na cultura nórdica, baseado sempre nos princípios dos Vanir e dos Aesir. Esses o Gaio usa, inclusive, ele pode falar melhor. E ele falou um pouco na live sobre runas, se vocês pegarem para ver. A gente fala um pouco sobre talismãs rúnicos. Temos o Manual de Magia com Ervas, da editora Luz da Serra, e é do Bruno e da Patrícia. Ele é um pouco direto ao ponto, ele não explica muito teoria, mas dá ótimas ideias de receitas e de usos. Ele fala inclusive de magia durante a alimentação, o que é bem interessante. E pouco visto até. Um livro bom também para referência rápida, mas que não dá teoria nenhuma, é o livro das Correspondências Mágicas, da Sandra Kynes. Você pode procurar para cada finalidade que você for usar quais são as pedras, as plantas e os animais que você pode recorrer. Então, ele é bem interessante por isso. Ele dá as relações entre sentimentos, estados mentais, elementos, terra, água, fogo e ar, e os elementos correspondentes na hora de fazer um talismã. Nós temos também um livro muito bom, que eu não tenho aqui, a versão física não está aqui em casa, que eu vou deixar aqui embaixo depois, que é o Magia Egípcia, do Alice Booth. E ele dá, de novo, essa teoria toda de funcionamento segundo os egípcios, de um talismã ou de um amuleto. Então, o livro de São Cipriano, conforme a pergunta aqui da Bruna, o de capa preta é o único que eu li, e ele é o mais famoso, claro. Tem algumas teorias sobre o surgimento dele, que são ou ele ser uma figura mitológica criada pela igreja para falar que os bruxos realmente faziam aquilo tudo que está ali, que é cozinhar gato, pegar pedaços de animais mortos, só para chocar as pessoas mesmo. Mas ele também pode ser um conhecimento de magia natural super enraizado e as raízes se perderam, então você não vai saber a teoria, você só vai ver os rituais na sua forma final, mas você vai ter que entender a simbologia ali por trás. E é tudo muito difícil de fazer, mas você pode pegar a simbologia e eu vou mostrar como nessa live. Então, eu vou deixar essa lista aqui de indicações de leitura para vocês. E eu gostaria de indicar também no Medium,
do Projeto Chaos, a gente acabou de lançar 4 textos muito bem explicados até e com muitos exemplos de aplicação sobre poções. Toda a teoria de poções, e a gente diz isso lá, pode ser usada também para se fazer talismãs. O que importa é você entender o arquétipo. Você entendendo o arquétipo de cada elemento, você pode escolher os elementos e usar para fazer um talismã. Então, você pode moer plantas e ao invés de misturar numa poção ou fazer um chá, você pode botar num saquinho e andar com ele. Isso já é um talismã. E os elementos que você vai usar dependem das qualidades que você quer atrair. Primeiramente temos que primeiro definir o que é um talismã e o que é um amuleto. Muitas vezes se usam esses dois termos da mesma forma. Talismã, amuleto seriam a mesma coisa. Mas a gente sabe que talismã vem da palavra árabe tilasm e da palavra grega teleo, que significam consagrar. Então, um talismã, ele vai ser, na maioria das vezes, um elemento que é consagrado. Você pega qualquer coisa que não teria significado mágico nenhum, separado, junta, faz um elemento ali, um objeto de fetiche para você atrair aquelas energias e consagra. Então, essa seria a definição mais arcaica e mais correta até certo ponto por toda a etimologia da palavra talismã. Amuleto, ele é usado primeiro em livros da língua latina pela palavra amuletum e não se tem muito rastreamento da origem dessa palavra, mas geralmente ele quer dizer alguma coisa que já tem poder mágico intrínseco. Então, muitas vezes a gente usa amuleto quando você pega alguma coisa que já tem um poder mágico e você só atrai as coisas para você pelo poder mágico que já tinha ali. E talismã como qualquer coisa que pode já ter um poder mágico separado que você consagra para você incluir ali as qualidades que você quer. Mas, de certa forma, a forma de atuação deles é bem parecida. Você anda junto com um talismã ou amuleto na sua mochila, na sua bolsa, no pescoço, num cordão, no bolso, e você vai atrair ou repelir aquelas energias, e alguns podem ter, inclusive, efeito ativo. Elas vão estar com uma nuvem de energia ou uma egrégora ali em volta e vão fazendo determinadas ações que você indicar para ele ou que você programar ele. Então, nós temos, primeiro, num talismã ou amuleto, mas principalmente no talismã, nós temos que confeccionar o elemento. Depois, nós temos que consagrar, e aí entra o talismã pela etimologia da palavra consagrar, tilasmo. E nós temos depois o uso, que é você simplesmente carregar ou usar até em outro ritual, se você quiser. Saquinho mojo, Anderson, no Hoodoo, ele seria um tipo de amuleto ou talismã. A questão toda é que você está imbuindo numa coisa física, que não é só desenhada num papel, uma energia. Diferente dos sigilos, onde a gente desenha geralmente num papel ou numa superfície, ele geralmente tem uma cara mais de elemento, de objeto e de alguma coisa 3D. Mas nada impede que você faça um talismã, que é um papelzinho dobrado onde tinha um sigilo. Mas não é muito usual isso ser considerado talismã. Mas então, saquinhos com coisas dentro, patuais, são amuletos e talismãs. Vendo agora pela perspectiva egípcia. Os egípcios acreditavam, na verdade agora eles são, a maioria convertida ao Islã, então não sei se muitos deles ainda têm essas raízes, mas na teoria egípcia mais arcaica assim, e mais primordial, você tinha 9 reinos, onde um deles era o reino terrestre, o reino físico, o segundo era o reino astral ou etérico, e os outros 7 eram reinos espirituais, acima ou abaixo do nosso, submundo ou o reino celeste. Esses reinos eram 7. Mas os principais para a nossa vida humana e para a nossa mente seriam então esses dois, o físico e o etérico. Nós temos então um ser humano que vive no plano físico, mas nós temos também um duplo, um gêmeo que vive no plano etérico. E aí tudo que a gente precisar fazer em termos mágicos
vai ser feito por esse etérico, esse duplo, esse gêmeo. E todo espírito de qualquer um dos 7 reinos que quiser afetar a gente, vai afetar pelo nosso duplo etérico. Inclusive, tem algumas teorias interessantes de que quando o nosso corpo físico se descola um pouco do corpo etérico, a gente fica se sentindo cansado, a gente fica se sentindo exaurido mesmo. Vocês podem até ir na página do Axioma, que eles postaram um texto interessante esses dias sobre isso. Eu posso deixar aqui embaixo também. E outras aplicações disso também seriam a projeção astral. Quando nós passamos a nossa mente, o nosso ponto de percepção para o duplo etérico, podemos sair do corpo e navegar pelo campo etérico. Então a projeção astral seria nada mais nada menos do que o nosso gêmeo, o duplo etérico, navegando pelo plano astral. Tá, e amuletos e talismãs, como entram nisso? Os amuletos ou talismãs são objetos que existem no plano físico, mas eles também, ao contrário dos outros objetos não ativados ou profanos, que não possuem uma ação espiritual, os amuletos e talismãs têm um duplo etérico. Então, alguns objetos já nascem com esse duplo etérico porque já são objetos de poder, e esses seriam os amuletos. Outros, você pode pegar qualquer objeto e fazer um ritual de consagração. A partir do momento que você faz esse ritual e que você consagra esse objeto, ele cria um duplo etérico. E aí, esse duplo etérico é como se aparecesse lá no plano etérico uma antena que vai atrair todas as qualidades que você quer e que você programou ali, ou repelir. E um talismã só será visto pelas divindades ou entidades ou pelas energias de forma geral etéricas se ele tiver sido ativado para ter um duplo etérico ali, ou se ele já nasceu ativado, como no caso dos amuletos. Então, essa é a teoria básica. A gente pega objetos ou faz um combinado de objetos ou um cordão, algum elemento que você vai fazer ali para esse fim ou pegar na natureza e você vai ativar. No momento que você ativa, você cria um duplo etérico que vai atuar no plano astral. Se você carregar isso junto com você, é como se a energia dele e do seu duplo etérico, do seu gêmeo no plano astral, tivessem sempre em sintonia. Então você vai estar se curando, você vai estar atraindo para você aquelas qualidades, você vai estar repelindo o que você não quer, vai estar protegido, enfim. Outra aplicação um pouco diferente é a das estátuas. As estátuas, segundo os egípcios, quando elas eram consagradas a algum deus ou terminadas de serem feitas, elas criavam um duplo etérico, mesmo elas sendo feitas de alabastro ou de mármore ou de granito, que por si só não teria um duplo etérico, quando você consagra, ela tem. Então, o deus veria no plano astral aquela estátua que foi consagrada para si e iria habitar nela, ou então iria transferir para ela as qualidades para, por meio da estátua, elas virem para o mundo físico e afetarem os fiéis. O Anderson está falando aqui que pedras e cristais são alguns dos objetos que já têm duplo etérico naturalmente. E quando a gente vê no hermeticismo a questão dos reinos, a gente vê que existe um reino mineral, a gente vê, por exemplo, que existe um reino vegetal e existem reinos mentais minerais e reinos mentais vegetais. Então, o cristal já tem uma mente do cristal que fica nesse plano etérico automaticamente. Algumas plantas de poder já têm esse duplo etérico, que seria a versão astral da planta. Alguns animais também já têm. E aí é que fica um pouco confusa essa definição de amuleto e talismã, porque você vai vendo que quase tudo tem um poder intrínseco. Algumas coisas só têm um poder um pouco adormecido e você precisa ativar. Eu trouxe aqui alguns exemplos, então, de amuletos e, na verdade, todos eles são baseados em pedras. Temos aqui os cristalzinhos na forma dos sólidos platônicos. Temos um octaedro, um icosaedro, um tetraedro, um dodecaedro e um cubo. E aí você andar com um desses amuletos
e desses cristalzinhos aqui junto com você, carregando na mochila, na bolsa, onde quer que seja, você vai estar com os poderes evocados por eles. E aí parte de você também entender qual energia que vai estar ali para você. Esse daqui é um pouco mais específico, que é uma pedra de fluorita, onde eu fiz um ritual e defini que ia ser a morada de um servidor. Então, ele é, de certa forma, um talismã, porque eu consagrei, mas há um servidor. Nós temos essa possibilidade de botar uma morada física para os servidores, além do sigilo desenhado, é claro, e isso ajuda muito nas práticas de visualização, por exemplo, ou nas práticas de colocar ele sobre o lugar que você quer que ele atue, porque ele vai estar num objeto e não só num sigilo desenhado. É a morada do meu servidor que tem lá também no Projeto Shao, se vocês forem ver. Temos aqui também um potinho de pedras que eu ganhei do Matheus, maravilhoso, que é, na verdade, ele falou para eu tirar as pedrinhas aqui de dentro, eu não vou tirar, eu uso ele assim, que tem muitas energias aqui acumuladas, já que são muitas pedrinhas, cada uma com uma qualidade diferente. Isso pode ser considerado um talismã. Na verdade, um amuleto, porque eu não consagrei. Então, a pedrinha já tinha aqui os poderes intrínsecos dela, de cada uma dessas, e eu simplesmente deixo lá no altar e atrai essa energia para as minhas práticas. E temos também outras opções, como, por exemplo, esses pêndulos que eu tirei da cabeça porque é muito complexo. Mas se você colocar isso aqui no cordão, ele serve como um amuleto também, um talismã. E por serem cristais, a energia já está mais facilmente ativa ali. Embora seja sempre bom também você ativar para definir um pouco melhor a atuação. Porque muitas pedras servem para muitas qualidades também. Outra coisa, símbolos. Se você pegar qualquer superfície e desenhar um símbolo e fizer isso com intenção dela servir como um talismã, ela vai servir como um talismã. Então, eu peguei aqui como exemplo essa plaquinha que eu não tenho nada escrito nela ainda, mas pode ser gravado um símbolo aqui de sua escolha e esse símbolo vai ficar ativado, caso você queira, para trazer aquelas qualidades para você. Muitas vezes falam que se você for colocar um símbolo de proteção, você tem que colocar do lado de dentro e aí ficar sempre voltado para o seu peito. Por exemplo, o Elmo do Terror, Ægir da mitologia nórdica, ficaria desenhado aqui para eu ativar ele para mim. Também existem possibilidades de fazer de madeira. Isso daqui, na verdade, é um oráculo chamado Runas das Bruxas. Eu pirografei em madeira, mas essas pecinhas de madeira, elas também são miçangas, ou peças para se fazer mobile, para se fazer cordão. E aí pendurar aqui uma corda, ou andar simplesmente com a pecinha do oráculo junto de você, pode trazer aquela qualidade. Você pode, inclusive, juntar mais de uma. Aqui outro exemplo é o das runas. Essas runas aqui, pirografadas em madeira, também tem buraquinhos. E aí você pode fazer num cordão, ou numa fita, ou numa cordinha, uma combinação de runas, para você trazer aquela combinação de energias para o seu cotidiano. Isso seria um ótimo modelo de talismã. A Fernanda e a Ouroboro Joias também, que são parceiros do nosso projeto Chaos, eles fazem joias que servem como talismãs. Então você usa como uma joia qualquer, mas você tem um significado mágico. E eles estão, inclusive, com uma parceria com o Vitor, do Caos de Sempre, onde ele desenvolve para você o sigilo pessoal, com as características que você pedir, e a Ouroboros faz a joia. Então fica bem interessante porque é uma joia que ninguém mais vai ter e ela é super específica para você, para o seu intento e para a qualidade que você deseja trazer para você.
Inclusive, tem algumas teorias que falam que a gente não deve trazer qualquer qualidade o tempo todo. Se a gente já tiver sobrando ânimo na gente, isso pode ser exacerbado e pode ter algum problema de exagero mesmo, de ânimo, e que vai fazer você não ir tão bem. Pelo contrário, se você já está com um pouco de sensação de tristeza e de introspecção, você não vai puxar de novo introspecção. Você então tem que pensar o que é melhor para cada momento. E por isso, às vezes, os talismãs podem ser trocados, eles podem ser guardados vários que vão ser usados dependendo da situação. Não é muito bom você ter um para sempre com qualidades muito específicas. A não ser proteção, por exemplo, porque proteção a gente sempre vai precisar, né? Morando no Rio de Janeiro, principalmente. Aqui tem uma outra opção. Tem uns saquinhos até menor que esses aqui, de organza. E você pode colocar aqui dentro as coisas que você queira usar ou atrair energia. Então você pode colocar uma mistura de plantas aqui dentro. Enfim, isso é chamado patuá em algumas vertentes, ou mojo, depende de como você vai entender em termos de paradigma. Mas um saquinho com elementos dentro já pode funcionar como um talismã. Alguém tem alguma pergunta sobre método de funcionamento ou sobre talismãs? A questão, na verdade, é que amuletos e talismãs são objetos físicos um pouco mais elaborados do que só um desenho, que atraem ou repelem qualidades. Então, muita coisa pode ser considerado talismã, mas algumas coisas têm nomes específicos. Perguntaram aqui, por exemplo, sobre varinhas, cálices, espadas, adagas usadas em rituais. O nome específico desses 4 elementos, que são a espada, o bastão, o cálice e o pantáculo, é armas mágicas. Então, sim, são talismãs, de certa forma, e para eles atuarem no ritual contra um demônio ou um anjo, não sei se vai querer atuar contra um anjo, mas eles têm que ter um duplo etérico. Então eles foram ativados, foram consagrados, são sim talismãs, mas são de um tipo específico chamado armas mágicas. Pedras lapidadas perdem parte dessa energia? Indica-se muito usar pedras um pouco mais cruas ou com imperfeições, por exemplo, porque isso indica que ela está no estado mais próximo ao natural dela. Mas às vezes a lapidação pode trazer qualidades. Nesse caso aqui que eu mostrei dos sólidos platônicos, a lapidação é que traz o teor de sólido platônico para a pedra. E o quartzo transparente, ele na verdade é muito complexo em termos de quais energias ele pode ou não ter ali. Ele é muito versátil para isso. Então você dá o direcionamento lapidando. Então a lapidação nem sempre é algo ruim. Mas quanto mais próximo da natureza, do estado natural, melhor. Tem alguns cristais que fazem tratamentos, bombardeamento de íons e outras coisas para mudar a cor, mudar a qualidade, mas esses com inclusões e mais próximos do estado natural são os mais indicados. A Rigleia está falando aqui que uma das formas de ativar é você dar 3 sopros frios e depois 3 sopros quentes sobre o elemento. O que eu acho sobre isso é que é uma das técnicas possíveis. O que importa é a sua intenção e como você entende. Como você entende os sopros frios? Seria um sopro da alma, como por exemplo, Deus daria o sopro da vida aos homens? E aí você está imbuindo vida no talismã? Ok. 3 sopros quentes para você treinar, além do caráter passivo e reflexivo, o caráter mais ativo e atuante no astral? Ok. O que importa é você entender o que você está fazendo, porque qualquer ato pode ser mágico com entendimento, e qualquer ato mágico sem entendimento não vai ser muito eficaz. O seu inconsciente pode estar até lutando contra aquilo se você pensar de uma forma, o símbolo tiver outro significado e você vai ficar no meio a meio e não vai acontecer nada. A Luana está perguntando aqui se após a consagração do tarô ele constrói esse gêmeo etéreo.
Tem algumas vertentes que pensam que sim, tem outras que pensam que não. Tem gente que utiliza o tarô como simples ferramenta para você tirar do seu inconsciente algo que já estava lá. Tem gente que pensa que ele vai ter um duplo etérico e aí as entidades vão ver a o Akasha vai conversar com esse duplo etérico. Então depende da vertente que você está usando. É possível também você consagrar, fazer um duplo etérico, mas depois só usar como ferramenta de inconsciente, sem chamar entidade nenhuma, por exemplo. O Rodrigo está falando que montou um talismã com a runa Raido, que representa os caminhos para proteção quando está na rua, para prevenir assaltos, etc. Então, a runa Raido, ela não tem uma energia completa de proteção. Ela tem uma energia de ritmo. Então, eu indicaria usar uma outra runa também de proteção. Por exemplo, algiz, não sei. Talvez você possa ver a simbologia do elmo do terror, que eu falei agora, porque ele provê invisibilidade para a pessoa que está usando. E um amuleto de invisibilidade vai fazer você passar invisível só pelas coisas que você não quer. Por exemplo, assaltos, violência. A internet estava um pouco ruim. Me desculpe se vocês não ouviram alguma coisa. Se vocês não ouviram, podem pedir para eu repetir. Enfim. Agora eu já mostrei os tipos de talismã que podem ser feitos. E o que pode ser ou não um talismã. Como escolher os elementos que vão estar ali representados. Da forma mais geral possível e das formas que você preferir. A gente postou, como eu tinha dito no Chaos, alguns textos que explicam a simbologia de alguns minerais, vegetais e animais. E também temos alguns textos que indicam formas como você usar essas energias a seu favor. Então, a gente pode pegar um método simples e geral de como fazer um talismã, por exemplo, pegar coisas e botar dentro de um saquinho, fechar e carregar com você. E ir buscando a simbologia de cada um dos elementos. E aí a gente tem, como eu tinha mostrado, o livro das correspondências mágicas, mas a gente tem vários outros livros. O Alan está escrevendo um texto, inclusive, que está ficando maravilhoso, embora eu nem tenha lido, sobre deuses egípcios e quais são os animais que são usados para representar cada um deles e qual o significado dos animais dentro disso. Então, é claro que você não vai encontrar muito facilmente um leão, por exemplo, mas se você quiser atrair energias da deusa Bastet, você pega o seu gato no colo, vê que tem um pelo aqui, você já faz um talismã com o pelo do seu gato. E aí você atrai a energia de Bastet por meio dele, ou a energia dos gatos. Os gatos, por exemplo, que é um ingrediente bem fácil de se achar em casas que tem gato, inclusive, é o pelo. O gato ele tem essa característica de estar nos 9 mundos ao mesmo tempo. Ele tem 7 vidas, que seriam os mundos espirituais. Então, ele consegue entrar e sair dos planos. Ele consegue se mover entre planos de forma muito fácil. Se você quiser atrair essas energias, basta você pegar algum ingrediente que tenha vindo dele e colocar no seu talismã. Ou atrair a energia dele para o seu talismã, uma joia em forma de gato, por exemplo. Os animais não seriam muito amuletos porque eles já têm um certo nível de poder vital e conseguem atuar nos planos. Um amuleto faz um duplo em outro plano, mas ele é inanimado. Então, não seriam amuletos, não. Eles seriam familiares, nesse sentido. Se você consagrar um animal, por exemplo, para uma divindade, você fortalece o duplo etérico com a força daquela divindade. Então, ele vai ser um familiar para a finalidade que você quiser. O Alan falou que está chamando Bast o tempo inteiro, a deusa gata, e a gata teve filhote agora, né? Então... O Lucas Menon está perguntando qual a sua opinião sobre tatuar um talismã. Então, eu acho que para isso serve aquilo que eu falei agora há pouco. Procure um símbolo que você saiba que vai querer por muito tempo. Porque você
ou que você ou que seja um símbolo tão geral que você possa ativar de diversas formas dependendo do que você quer. Porque às vezes você colocar uma qualidade ali naquela tatuagem, você pode não querer essa qualidade daqui a 1, 2 anos. E se você fizer um símbolo mais geral, você pode ir entendendo ele de formas diferentes, mudando a simbologia que ele vai ter para você. Então, pode ser bem útil você fazer isso, de uma tatuagem um pouco mais versátil em termos simbólicos. Mas acho muito indicado, desde que você entenda que vai querer aquele símbolo para você. Então, Alan está lembrando aqui que os egípcios colocavam talismãs enrolados nas bandagens das múmias. E isso é uma coisa bem interessante, porque como um talismã tem um duplo etérico, se você botar o talismã dentro das bandagens da múmia, o duplo etérico da pessoa que se desprendeu, foi para o plano espiritual, vai poder pegar aqueles talismãs ali, no plano etérico. Então, você consegue prover armas ou então um coração falso para ele enganar o julgamento dos deuses. Você consegue prover um escaravelho para ajudar ele. Tudo isso botando talismãs lá na múmia e ele vai pegar só o duplo etérico. Uma outra coisa que tem também uma vertente que fala é que no termo de oferendas, em termos de oferendas para entidades, a entidade pega o duplo etérico. Quando você ativa uma oferenda, você está gerando um duplo etérico, a entidade só pega o duplo etérico. Então não teria problema você pegar depois o corpo físico que ficou ali. É o que falam também de dinheiro na encruzilhada. Se você vir dinheiro na encruzilhada, provavelmente o duplo etérico já foi usado, então eu não faria, porque eu sou muito rico, eu não preciso de dinheiro, mas é que eu nunca vi dinheiro na encruzilhada, alguém já deve ter pego. E aí, nesse sentido desse paradigma que o duplo etérico da oferenda já foi utilizado, é que também nos rituais eles comem depois os alimentos até para compartilhar da energia que ficou ali do Deus, já que há uma troca. A divindade pegou o duplo etérico daquele alimento e deixou um pouco da sua energia ali. Então isso pode ser comido depois. E é o que a maioria faz nesses rituais que tem sacrifícios animais, até em alguns, mas sempre se alimentando depois daquilo. E aí, como a gente vai escolher, então, os símbolos para usar no nosso talismã? A gente pode recorrer a oráculos, que já têm símbolos prontos. Por exemplo, as runas das bruxas, elas têm vários símbolos, cada um tem um significado. O olho significa visão e divinação, incluindo sensibilidade a coisas espirituais. Se eu quiser isso, eu posso usar um olho no meu talismã. E esse símbolo é muito reconhecido em várias culturas como indicando essa mesma coisa. Eu posso usar o símbolo da foice no meu talismã se eu quiser finalizar alguma situação que está me incomodando. Eu posso utilizar também, para movimentar energias que estejam estagnadas, o símbolo da encruzilhada. Em termos de runas, existem os já famosos talismãs rúnicos, e aí você pega as runas que você vai querer usar e junta elas num belo insigil ou bandrunar, que é um tipo de talismã rúnico. Os nórdicos, inclusive, desenhavam e entalhavam na madeira das casas para imbuir a casa inteira com aquelas qualidades. Se você quisesse proteger uma casa, por exemplo, pode botar o elmo do terror entalhado na madeira da fundação. Isso é uma forma de talismã que você não vai carregar com você, obviamente, porque você não vai levar uma casa. Nem faz sentido, né? Mas aqui só vendo que existem alguns talismãs rúnicos. E esse livro da Mirella Faur é bom porque vai explicando cada runa em separado. E aí você pode ver toda a gama de usos que você tem para cada um desses símbolos. Aqui estão 3 exemplos de talismãs rúnicos. Esse aqui é o Elmo do Terror. O Elmo do Terror em si, ele inspirou a história do Senhor dos Anéis. Antes era um elmo e na ópera de Wagner virou o Anel dos Nibelungos. Tolkien pegou para fazer
anel, ou um anel, do Senhor dos Anéis. E o Elmo do Terror tinha isso também, de ir destilando veneno no coração de quem usava. Então, se uma pessoa usa muito o Elmo do Terror, ela vai ficando invisível tanto tempo que ela vai ficando um pouco cheia de cobiça e um pouco influenciada por aquilo. Então, nesse caso, o Elmo do Terror não se indica usar o tempo todo. Ou, pelo menos, você se controlar muito bem e saber que você está sempre alinhado quando for usar. Eu fiz uma tatuagem que é bem completa, porque ela tem muitos significados, embora ela seja de egrégora hebraica, que é o selo de Metatron, que eu não sei se vai dar pra ver, mas dá pra ver mais ou menos, né? Esse selo, ele tem possibilidade de ser ativado de diversas formas, porque ele é simplesmente um selo de comunicação entre os planos. E aí, dependendo do desenho que você faça pelos pontos dele, você forma um símbolo ou outro. Então você pode formar terra, água, fogo e ar, uma estrela de 5 pontas, uma estrela de 6 pontas, tudo ali. Então eu mentalizo que ele está sendo ativado da forma que eu quero em cada momento. O Lucas Menon está falando aqui que tem um olho de Horus tatuado e melhorou muito a intuição dele. Esse símbolo olho, ele é bem específico da intuição e da visão e do terceiro olho em algumas culturas, né? Então, gente, vocês têm alguma dúvida a mais sobre amuletos ou talismãs? Como eu estava dizendo, muita literatura pode servir de base para você saber quais elementos significam o quê. Esses livros que eu indiquei, o livro das correspondências mágicas, por exemplo. E você pode também recorrer a mitologias. Você pode ver, por exemplo, um animal, aranha. Quais são os mitos que tem uma aranha e coisas relacionadas, teia. E qual é o simbolismo da aranha nesses mitos? E aí ela entra como a tecedeira dos destinos, ela entra como aquela que sente tudo que está acontecendo nos fios do destino das pessoas. Ela entra também como um forte elemento de cura em algumas culturas, como a xamânica, como algumas culturas xamânicas, né? Já que xamânica não é uma só cultura. A gente tem as pedras e as plantas também com significados, e aí você pode trazer o poder delas para dentro de um talismã. Esse livro aqui, das correspondências mágicas, ele tem, inclusive, indicações por qualidade. Se você quer chamar a paciência, por exemplo, você pode usar cor azul, cinza e rosa claro, segundo ele. Camaleão, cobra e tartaruga são relacionados à paciência. E aí você vai ter que pesquisar para ter um pouco mais de certeza de qual é o melhor para você. Mas histórias que tem o camaleão, cobra. Cobra tem muitas culturas, né? Tartaruga. Para entender qual a relação dela com a paciência. Para você trazer isso para dentro do seu talismã. Paz, por exemplo, você pode usar angélica, manjericão, bergamota ou gatária, que são plantas. E aí você vai entender depois nas plantas por que elas são relacionadas com a paz. E aí você pode pegar coisas de diversos reinos, vegetal, animal, mineral, fungos, tudo com base nas qualidades que você deseja atrair. Oi, Gisele. No início a gente falou que a diferença entre talismã e amuleto, às vezes eles são usados como sinônimos, mas um talismã ele tem um efeito mais ativo, onde você consagra ele. Até porque talismã vem de tilasm, do árabe, e teleo, do grego, que significam consagrar. Já o amuleto, ele viria pronto. É como se você tivesse alguns elementos que já têm muita energia intrínseca. Por exemplo, um pé de coelho. Disse que o pé de coelho já tem energia suficiente para trazer sorte só de você carregar ele. E aí você não precisou consagrar. Mas no caso do talismã, qualquer elemento pode se tornar um talismã. Os cristais, como já apontaram aqui, teriam poder intrínseco deles.
E se você ativa, ele fica mais poderoso ainda e você pode usar ele como um talismã. Você tem também peças de madeira. Eu não ativo o poder da madeira em si, até porque eu não sei de qual madeira é isso aqui, pode ser até compensado, sei lá. E aí eu vou ativar, na verdade, o símbolo que eu desenhei na madeira. Então, a ativação com a intenção do que ele vai representar é muito importante. Senão você pode ativar tudo e ativar coisas que você não estava querendo. Então, quando você ativa uma runa pelo poder da runa e não da madeira que você desenhou ela, por exemplo, você pode criar um talismã com aquele poder. E aí você pode combinar essas runas em um talismã específico. Então é isso, gente. Talismãs e amuletos. Tem várias outras formas de se entender também. Eu dei foco aqui na teoria egípcia e dos diversos planos de existência, que também é, de certa forma, a própria teoria hermética, porque se o que está embaixo é como o que está em cima, as coisas podem ter gêmeos e duplos em outros planos que correspondam a o que está no plano físico. Um talismã nada mais é do que isso. É quando você pega um elemento físico e liga ele ao gêmeo etérico dele, ou cria um gêmeo etérico dele que vai fazer as atividades que você pediu. Mas sim, se vocês forem ver na página da Penumbra, por exemplo, no Mágica Visual, ele dá algumas outras interpretações de talismãs, sementes mágicas. Você pode plantar uma intenção dentro da terra. Isso seria um tipo de talismã mais específico. Na lei da atração, a gente entende também de coisas que atraem ou repelem algumas coisas, algumas qualidades, né? E esses pontos que atraem ou repelem pode ser considerado talismã. Quando você só desenha, é muito mais comum chamar de sigilo. Mas se você fizer numa madeira de uma casa, por exemplo, esse desenho, aquilo se torna um talismã. E aí fica um pouco nebuloso esse limite entre o que é um sigilo, o que é um talismã, o que é um amuleto e o que é uma arma mágica, por exemplo. Mas estamos falando aqui então, só para ter um entendimento um pouco mais exato disso, que os talismãs são objetos que ocupam espaço e não são apenas um desenho num plano 2D e que estão imbuídos com uma certa intenção e uma certa energia. O Alan está falando aqui sobre o Djed de Osíris, que é aquela coluna com vários andares. Você tem o escaravelho com o coração. Você tem essa associação de cada elemento na magia egípcia com uma qualidade ou até um órgão do corpo humano, algumas vezes. Anderson Sobral está perguntando se qualquer objeto pode ser consagrado e usado como um talismã. Sim, exatamente, porque o que vai ativar o duplo etérico dele com aquela intenção é a consagração. Então você pode usar uma moeda, desde que ela represente alguma coisa para você e você entenda o que você está representando ali. O que importa, gente, é a intenção. Tem gente que fala, por exemplo, que quando você desenha uma runa, você está ativando outras runas que você, porventura, tenha desenhado sem querer. Mas eu não uso muito essa definição, porque existe uma runa que é só uma linha vertical, que é Aiza, e todas as runas têm Aiza. Então, você ativa a runa com a intenção que você quer. E é muito melhor, é claro, se você entender o que ela significa e você ativar ela. Mas você não vai ativar outras coisas que você desenhou sem querer ou que quando você misturou as runas, formou. Senão todas elas teriam Aiza, e Aiza é inércia. Nenhuma delas funcionaria, de certa forma, né? Mas aí é isso, gente. Métodos para fazer talismãs. Os mais variados possíveis. Elementos para se usar em talismãs. Estudem as correspondências. Pela lei da correspondência, nós temos conteúdos mentais que podem ser evocados por objetos. Nós temos também os animais, e o cérebro humano foi se construindo de animal em animal, que a gente já passou. Então a gente pode resgatar essa simbologia dos animais que nós temos dentro de nós por meio do animal correspondente. Um elemento relacionado a peixe
pode resgatar essa parte de nadar nas águas primordiais que a gente tem, essa qualidade de peixe que seria realmente nadar em cardume e conseguir conviver nas águas do inconsciente. Para leão, a gente pode ter essa ferocidade dentro de nós. No yoga, inclusive, as poses relacionadas a animais querem trazer a qualidade daquele animal. Seria um sigilo corporal, no caso do yoga. E aqui no talismã, a gente está falando de correspondências com objetos físicos. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários e eu vou deixar a indicação dos livros também. Essa live vai ficar gravada aqui na página do Chaos, para quem não viu desde o início. E com o tempo nós vamos colocando mais e mais textos no nosso blog sobre correspondências e dicas do que usar nesses talismãs. O Alan tá falando que os gatinhos, um deles vai ter o nome de Gabriel. Eu acho que gato com nome de gente fica um pouco confuso, mas muito obrigado, gente. A Bruna de Almeida tá falando que tem uma troca profunda com as plantas que ela cria desde o início. E sim, essas plantas, elas poderiam ficar ali atraindo energias só de existirem, como falaram aqui com animais. E aí seria um talismã mais pra casa da pessoa, né? E aí é isso então, gente. A gente vai colocando aqui embaixo mais informações que vocês podem usar como referência ou para começar a pesquisar sobre os elementos de cada planta, de cada mineral. Vou colocar aqui também a indicação desse projeto que o Vitor e a Ouroboros estão fazendo, onde você indica as qualidades que quer, eles montam um sigilo pessoal junto com você e fazem uma joia mágica. Joias mágicas são muito boas de usar porque algumas pessoas já usam joias normalmente. Você atribuir uma intenção a isso seria bem indicado. Eu tô aqui até hoje com uma medalhinha de São Bento, que São Bento ele tem essa qualidade de exorcizar as energias que você não quer, mas ele também tem uma certa qualidade de perdoar os inimigos. Então, a medalhinha de São Bento, embora seja uma egrégora cristã, que algumas pessoas dentro do ocultismo têm um pouco de distância, como eu sou caoísta, eu uso tudo mesmo e não tenho muito esse conceito de bom e mal. Eu vou nas origens, tiro qualquer interpretação e faço a minha. Então, a história de São Bento é muito boa para você usar como mitologia e de outros santos também. Independente da sua crença, você pode usar esse tipo de energia. Mas eu falei que ia acabar a live e já estou falando por mais meia hora. Então, muito boa noite para vocês e até a próxima. Irei colocar essas informações aqui embaixo para dar mais ideias para vocês desenvolverem seus talismãs e amuletos. Boa noite.